Hoje iremos apresentar um seminário relacionado à pesquisa em banco de dados de proteínas, orientado pela professora de Bioquímica aplicada à enfermagem, Rosângela Curi Pedrosa. Nossa equipe é formada por 3 membros, sendo Ana Clara Luz Nunes, Giovana Ribeiro da Silva e Isadora Chapo. O organograma da nossa pesquisa conta com acesso nos seguintes sites. O primeiro deles, o Atlas de Proteínas Humanas, HPA, onde nós iremos analisar as características da proteína e onde ela se localiza. O segundo, Protein Data Bank, PDB, onde iremos explorar a estrutura da proteína. O terceiro, PubChain, no qual nós conheceremos o ligante onde a proteína se insere. E o quarto, Protein Plus, no qual conheceremos a relação da proteína com o seu ligante. A proteína em questão do nosso seminário é a hexocinase. Nos sites de base da pesquisa, já citados anteriormente, iremos encontrar a hexocinase da seguinte forma. Com o seu nome original, hexocinase, no Atlas de Proteínas Humanas, HPA, na forma de um código, um HKC, no Protein Data Bank, PDB. Na nomenclatura do seu ligante, beta-D-glucopiranose, no PubChain, e no seu código PubChain CID, que é 405235878. Vamos iniciar a nossa apresentação localizando a proteína hexocinase no Atlas de Proteínas Humanas, HPA. A hexocinase é uma enzima alostérica, isto é uma proteína que atua como catalisadora em uma reação, possuindo a presença de um sítio catalítico e um sítio alostérico, no qual seu sítio alostérico é responsável por alterar as propriedades de uma substância. Neste slide, irei comentar sobre a expressão da hexocinase nos tecidos humanos em ambos os sexos, feminino e masculino. É importante citar que a hexocinase é presente em quase todos os tecidos do corpo humano. Em ambos os sexos, teremos a presença da hexocinase no cérebro, onde terá maior expressão no córtex cerebral, no hipocampo, no caudado e cerebelo. Nos tecidos endócrinos, onde terá maior expressão na glândula tireoide, na glândula paratireoide e glândula adrenal. No sistema respiratório, nas faringes, brônquios e pulmões, no trato digestivo proximal, na mucosa oral, glândula salivar e esôfago, no trato gastrointestinal, no estômago, duodeno, intestino delgado, cólon e reto, no rim e na bexiga urinária, na medula óssea e tecidos linfóides, onde teremos a medula óssea, o nódulo linfático, as amígdalas, o baço e o apêndice, e nos tecidos do sexo feminino, onde teremos a presença abundante na vagina e na placenta, nos tecidos masculinos, na vesícula seminal. No single cell, poderemos analisar os tipos celulares onde a hexocinase se insere e a sua expressão em cada tipo. Ao ver o gráfico em destaque, concluímos então que a hexocinase possui uma maior expressão nas espermatídeas, as quais são classificadas em tardias e iniciais. As espermatídeas são células germinativas presentes nos testículos, que sofrem um processo de maturação, virando espermatozoides. Já no fígado, a hexocinase se expressa em grande quantidade nas células eritroides, que são células sanguíneas e imunológicas. As células eritroides são responsáveis pela produção de hemoglobina e pelo transporte de oxigênio no corpo. Em relação à localização subcelular da hexocinase, a hexocinase é expressa nas mitocôndrias. As mitocôndrias são essenciais para a geração de energia para funções celulares, mantendo a homeostase corporal. As proteínas inseridas na primeira fileira horizontal são proteínas localizadas nas mitocôndrias, que, respectivamente, desempenham um papel na transcrição dos genes mitocondriais.
Já na segunda fileira, averiguamos a presença de proteínas que atuam na regulação da atividade respiratória e na função mitocondrial. Na terceira e última fileira, possuímos a presença de proteínas responsáveis pela conversão do oxaloacetato em fosfenolpiruvato, na gliconeogênese. Na interação proteína-proteína, na protein class, que é a classe da proteína, a hexocinase vai interagir diretamente com 3 outras proteínas. A ATF2, que é o ativador do processo de transcrição 2, são proteínas relacionadas aos fatores de transcrição. O CFTR, que é um regulador de condutância transmembrana, é um canal iônico essencial para o transporte de íons e na regulação do fluxo da membrana celular. E o SRC, que é o proto-oncogene tirosina proteína quinase, é uma proteína tirosina decodificada pelo gene SRC. Já no subcell location, que é a localização subcelular, o ATF2 vai estar localizado no núcleo. Continuando na localização subcelular, o CFTR não tem uma localização prevista, visto a informação que a legenda nos dá. Já o SRC está localizado no sistema endomembranoso. Na localização prevista, o ATF2 está previsto no meio intracelular. O CFTR está previsto na membrana intracelular. Continuando na localização prevista, o SRC está localizado no meio intracelular. Já no protein class, o ATF2 tem uma ação de fatores de transcrição. Continuando na classe da proteína, o CFTR ele é classificado como uma enzima e transporte, e o SRC também é classificado como uma enzima e transporte. Neste slide, podemos observar a estrutura tridimensional computacional predictiva da hexocinase. Explorando a estrutura da hexocinase no PDB Protein Data Bank. Essas são as características gerais da hexocinase. Seu nome científico é Human hexocinase tipo 1. Seu código na PDB é 1HKC. Sua classificação é fosfotransferase. As fosfotransferases são uma categoria de enzimas que catalisam reações de fosforilação. O organismo de onde foi exilado é o Homo sapiens e caracterizado é a Escherichia coli BL21-DE3. Sua resolução no cristal PDB é 2.80A. A estrutura primária da hexocinase. A hexocinase possui 917 aminoácidos e sua sequência FASTA é esta inserida no slide. Sequência FASTA são formatos básicos e onipresentes para armazenar sequências de nucleotídeos e proteínas. A estrutura secundária da hexocinase. Ela possui apenas uma cadeia, a cadeia de letra A, e ela não sofreu mutações. Ela tem uma sequência de 917 aminoácidos. Estrutura secundária da hexocinase. Esta é a hexocinase em formato 3D, onde ela tem uma curvatura beta. A curvatura beta faz as proteínas se dobrarem e ela é responsável por manter a alfa-hélice e a folha pregueada nessa conformação. Ela tem também uma alfa-hélice. A alfa-hélice é caracterizada por um arranjo tridimensional em que a cadeia polipeptídica assume conformação helicoidal ao redor de um eixo imaginário. Também ela tem uma beta pregueada. Numa folha beta pregueada, 2 ou mais segmentos de uma cadeia polipeptídica se alinham uns próximos aos outros, formando uma estrutura parecida com uma folha dobrada, mantida por ligações de hidrogênio. Genoma da hexocinase. Tem localização do gene da hexocinase no cromossomo 10. O Homo sapiens, então, isola o cromossomo 10 CHM13. Aqui temos um gráfico mostrando a localização do genoma da hexocinase. Estrutura terciária quaternária da hexocinase no visualizador JSMol JavaScript. Estrutura terciária quaternária da hexocinase no visualizador NGL WebGL no estilo Cartoon.
Estrutura terciária quaternária da hexocinase no visualizador NGL-WebGL no estilo Surface. Estrutura terciária quaternária da hexocinase no visualizador NGL-WebGL no estilo Blackbone. Estrutura terciária quaternária da hexocinase no visualizador NGL-WebGL no estilo Spacefill. Estrutura terciária quaternária da hexocinase no visualizador NGL-WebGL no estilo Licorice. Estrutura terciária quaternária da hexocinase no visualizador NGL-WebGL no estilo Line. Aqui temos o ligante da hexocinase, beta-D-glucopiranose. Conhecendo o ligante. Agora a gente vai usar o site PubChain, onde conseguimos algumas informações sobre o beta-D-glucopiranose, que é o nosso ligante. Características gerais. Aqui está a estrutura química 2D do nosso ligante. O nome químico, a fórmula molecular, que é constituída por 6 carbonos, 11 hidrogênios, 9 oxigênios e 2 fósforo. Aqui está o nome trivial e seus sinônimos. Esse é o código PubChain SID 40523587-8 e é com ele que a gente encontra a nossa proteína. Aqui vemos a estrutura 3D do beta-D-glucopiranose no modelo Ball Stick. Estrutura 3D do beta-D-glucopiranose no modelo Stick. Estrutura 3D do beta-D-glucopiranose no modelo Wireframe. Estrutura 3D do beta-D-glucopiranose no modelo Space Filling. Essa é a estrutura 3D do beta-D-glucopiranose Space Filled com hidrogênio, que são essas bolinhas brancas. Atividade biológica da hexocinase. Regulação da glicose. A hexocinase é uma enzima que atua na regulação do metabolismo da glicose, transformando-a em glicose 6-fosfato, sendo esse o primeiro passo da via glicolítica. Regulação alostérica. A hexocinase é inibida pela glicose 6-fosfato. A glicosinase hexocinase 4, presente no fígado e no pâncreas, é regulada pela frutose 6-fosfato. Numa situação de baixa glicemia, ela fornece glicose aos tecidos dependentes, por exemplo, o cérebro. Já numa alta glicemia, age evitando os desperdícios da glicose. Aqui mostra o primeiro passo da via glicolítica, onde a hexocinase transforma a glicose em glicose 6-fosfato, na fase preparatória. E por ser uma enzima alostérica regulatória, essa etapa é irreversível. Conhecendo a interação entre proteína e ligante no site Protein Plus. O ligante beta-D-glucopiranose no interior da hexocinase. Através do Pocket 0, podemos ver o beta-D-glucopiranose, o nosso ligante, no interior da hexocinase. Os aminoácidos que constituem o sítio de ligação da hexocinase com o beta-D-glucopiranose. Aqui temos alguns exemplos, são a alanina, a arginina, mas o principal do Pocket 0 é a glicina. Aqui está a fórmula molecular. Aqui podemos ver que os aminoácidos polares predominam no sítio de ligação entre a hexocinase e o beta-D-glucopiranose. Esses são o tamanho e a forma do pocket, sendo o volume 1426,02. Pose view da melhor pose do beta-D-glucopiranose na hexocinase. A lisina 173 tem ligações de hidrogênio com o beta-D-glucopiranose, apresentando uma pequena polaridade devido à sua quantidade de carbonos. O ácido aspartico 209, o ácido glutânico 294 e 260, a treonina 172, a asparagina 235 e 208 possuem forte interação com o beta-D-glucopiranose através das ligações de hidrogênio. Agradecemos a sua atenção. Turma de Enfermagem 2023.2.